Galera, então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar uma série de 2 aulas, onde nós vamos abordar as emissões atmosféricas, que é uma abordagem e algo muito importante no saneamento básico. Não é? Geralmente, nós todos, na verdade, confundimos o saneamento básico apenas como um esgoto, não é? A coleta de esgoto na rua, e não. O saneamento básico é um conjunto de operações bastante variados e que inclui, claro, a coleta de esgoto, de efluentes, os resíduos sólidos urbanos, os resíduos industriais, perigosos industriais, os resíduos industriais, os resíduos de serviço de saúde, que principalmente em época, por exemplo, de crise como agora, é um dos mais delicados e que mais problemas podem causar, e a poluição atmosférica, que nós aqui na região de Passo Fundo não temos um contato direto com uma poluição atmosférica grave, mas em algumas cidades brasileiras nós temos uma poluição acima do limite, apesar de ter diminuído. Eu vou exemplificar para você São Paulo, que eu frequento desde 82, já foi praticamente respirável o ar do centro da cidade de São Paulo. Hoje já está melhor. É claro que em condições longe do ideal pelo número estratosférico de automóveis nas ruas. Mas deu uma melhorada. Em São Paulo também nós vamos abordar daqui a pouquinho, nós tivemos o maior caso de poluição atmosférica no Brasil, que foi em Cubatão, durante vários anos seguidos. É o único caso de poluição, por exemplo, atmosférica e de emissão de gases, principalmente de furanos, que é altamente cancerígeno, que poderia se comparar às emissões atmosféricas e algumas poluições bem localizadas, por exemplo, da China, não é? Que começou a melhorar um pouco, mas ainda nós temos várias cidades da China onde o nevoeiro, não é, o smog, é permanente de poluição atmosférica. E essa questão da poluição atmosférica, principalmente da sua formação, nós temos, em primeiro lugar, e nós vamos abordar o que é a formação da atmosfera, a composição da atmosfera, os efeitos da poluição, o transporte de substância que se dá através dos fenômenos climáticos, né? Isso é bastante grave. Nós tivemos um problema de chuva ácida no Rio Grande do Sul, que se formou no Rio Grande do Sul, e devido ao transporte de substâncias e aos fenômenos climáticos, nós tivemos um embate diplomático com um país vizinho lá no final da década de 80, bastante grave, que quase se transformou numa tragédia, porque naquela época, tanto o Brasil como o Uruguai eram governados por juntas militares, não é? Então, imaginem o que aconteceu, não é? O fenômeno ocorrido no Uruguai teve efeitos terríveis em grandes áreas de plantação agrícola do Uruguai, inclusive animais, não é, de pasto, ovelha, o gado, muitas mortes. Nós poderíamos ter presenciado um acontecimento que, pelo menos em relação ao Brasil, foram poucos na nossa história, que é um conflito armado com um vizinho, um terceiro país. Os ciclos do carbono, do nitrogênio, do enxofre, que são os responsáveis direto pelas chuvas ácidas, é? E que chuva ácida, o efeito estufa, nós vamos abordar de forma
vamos focar bem no efeito estufa, apesar que vocês já conhecem, a camada de ozônio. O CONAMA nós vamos abordar na próxima aula, que são as normatizações, não é? A legislação em relação às emissões gasosas. Já adiantando para vocês, engenheiros, que a nossa legislação... Só um pouquinho aí, tá, galera? Tem um probleminha no slide aqui, preciso eliminar. Estão enxergando novamente aí, pessoal? Slide? Sim, professor. Tá, beleza. O que é poluição? Para vocês entenderem bem, apesar de, obviamente, vocês saberem. Qualquer agente poluidor, tá? Dependendo da sua função e atividade, que se encontra em determinadas áreas específicas e que mudem a qualidade física e química do ar, e que leve os parâmetros legais serem ultrapassados, nós definimos como poluição do ar. Tá? Geralmente, não apenas, geralmente os agentes que causam essa poluição são os fósseis, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, tá? Os materiais particulados em suspensão, ou seja, a poeira atmosférica, não é? E os efeitos adversos da poluição urbana, das emissões atmosféricas carregadas de enxofre, são muito graves. Tá? Eu peço a vocês uma atenção e que participem dos grupos, porque a pressão popular é que pode ajudar nesse sentido. E nós estamos comentando aqui em materiais particulados, em suspensão, sobre a mina que estão pretendendo e já está em estado adiantado de estudo, inclusive já obteve um dos licenciamentos, que está sendo contestado na justiça, que é a mina a céu aberto de carvão na beira da foz do rio Jacuí, com o rio Guaíba, na cidade de Guaíba. Não é? Obviamente nós todos precisamos progredir, precisamos de emprego, de renda, precisamos de arrecadação, mas na questão particular, isso que eu estou fazendo comentários para vocês pensarem a opinião, obviamente, de cada um de vocês, quando se inteirarem mais do assunto, vão formatar a sua. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul grandes fontes de carvão mineral, tá? Não necessitando, portanto, dessa mina, mesmo com uma reserva tão grande de carvão, justamente na beira do rio Guaíba,
às portas de uma cidade de 2 milhões de habitantes como Porto Alegre, não é? E ao lado de uma fonte de água enorme, tá? Colocando em risco de forma severa, num futuro não muito longínquo, o abastecimento de água de milhões de pessoas. Tá? E a questão, dos particulados, das partículas em suspensão, nós temos uma característica aqui no Rio Grande do Sul, mesmo no verão, daquele ventinho soprar constantemente. E em algumas regiões, em alguns casos, um minuano. É óbvio que a 15 quilômetros, 20 quilômetros de Porto Alegre, a cidade vai ser tomada por materiais particulados, principalmente o furano. E é por essa razão, apesar de alguns exageros, que a FEPAM é muito reticente em conceder licenciamento a qualquer atividade que tenha algum equipamento que queime, tá? Mesmo que seja em atmosfera ausente de oxigênio, que tenha todos aqueles equipamentos modernos de filtro. Tá? Por quê? Com medo dos particulados, com medo das emissões, emissões atmosféricas de furanos, como eu falei, são altamente cancerígenos, não é? E a Europa, até a década de 80, inclusive, sofria bastante com esse problema dos furanos. Hoje, a legislação europeia não permite nenhuma quantidade de furanos nos efluentes atmosféricos de qualquer atividade, seja ela qual for. A chuva ácida. Quem é que lembra bem da química aí, galera? Pessoal, a chuva ácida, ela é uma conjunção de vários fatores atmosféricos e, evidentemente, químicos, tá? Sem a presença de alguns elementos químicos na atmosfera, nós não teremos jamais a chuva ácida, né? Esses agentes poluentes que variam de função, de localização, atividade, área, tá? Como o óxido de nitrogênio, dióxido nítrico, tá? Dióxido de carbono, e em algumas condições bem específicas, tá? Eles acidificam a chuva, a precipitação, tá? Em pH que pode variar de 3 até 4, 4,5. Para vocês terem uma ideia, uma drenagem ácida de minas de carvão, que é uma ocorrência de acidez hídrica bastante grave, o pH é 2,5. Seria quase que como nós tivéssemos um ácido sulfúrico caindo sobre as nossas cabeças, não é? E quando nós temos algumas presenças de ácidos fortes, tipo ácido nítrico, ácido sulfúrico, tá? E que é algo bem parecido em algumas ocorrências de chuva ácida, a predição e a deposição, tá? Inclusive de neve em algumas regiões do planeta, elas ficam demarcadas por séculos. Tá? Alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Por mim, tranquilo, professor. Tá, deixa eu fazer uma perguntinha que daí nós já resolvemos em 1 minuto e nunca mais vocês vão esquecer e é necessário que vocês saibam. Olhando o rótulo, por exemplo, de uma embalagem de ácido, sempre vai a fórmula molecular. Vocês sabem diferenciar um ácido forte de fraco ou de moderado? Não. Não. Tá, então só um pouquinho. Eu vou tentar algo aqui, que obviamente não é uma especialidade mínima, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem.